Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar uma aula de história. Dessa vez nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada, referente ao capítulo 11 do livro de história. Ok? Tudo bem? Nós temos aqui o formulário, que nós temos a primeira questão, que fala sobre a penetração dos bárbaros no Império Romano. Para você completar essa frase aí. Penetração dos bárbaros no Império Romano, 2 pontos. Então, qual é a frase que completa essa afirmação? Então, nós temos aqui no gabarito, nós temos a alternativa C. Temos a alternativa C como a correta. Verificou-se inicialmente sob a forma de migrações pacíficas e posteriormente através de invasões. Exatamente. Essa entrada dos bárbaros no Império Romano se deu em 2 momentos, né? Se deu de 2 formas. A primeira, de maneira pacífica, permitida, né, onde os romanos permitiram que eles ocupassem as terras para plantar, para cultivar, e muitos deles foram até convocados para o exército, né, porque eram bárbaros que não eram tão rivais do Império Romano. Mas já na segunda fase, ocorreu várias invasões, né, principalmente provocadas pela chegada dos hunos, que eram povos bárbaros da Ásia, de origem mongólica, né, mongóis, eles muito violentos. Então eles atacaram os outros bárbaros que estavam perto do Império Romano e esses, para se proteger, invadiram o Império Romano. Né? Foi um efeito dominó. E durante 500 anos esse Império Romano foi invadido até que ele sucumbiu, entrou em decadência, no século V depois de Cristo. Alternativa correta, letra C. Segunda questão, a importância da Batalha de Poitiers, em 732, no contexto da história da Europa, justifica-se em função de quê? O que foi que aconteceu com essa batalha? Qual foi a consequência? Nós temos aqui na segunda alternativa B. A derrota árabe frente ao reino franco impediu a islamização do Ocidente. Então, a importância dessa batalha, porque barrou o avanço muçulmano na Europa. Conteve aí a expansão islâmica, da fé islâmica, diante de uma Europa católica, né, que resistia a essa influência muçulmana. Os muçulmanos já tinham dominado o norte da África, a Península Ibérica, né, e estavam avançando pela Europa. Mas como o reino franco era aliado da Igreja Católica, era defensor do cristianismo, eles conseguiram frear o avanço do povo árabe e do islamismo para o resto da Europa, vencendo essa batalha de Poitiers em 732, né, depois de Cristo. Isso já no período medieval, né? Já depois que o Império Romano tinha se desintegrado. Agora a Europa, que era herdeira do Império Romano, e herdeira do cristianismo, teve que enfrentar esse inimigo que era o povo árabe muçulmano.
que tentava islamizar a Europa. Alternativa B. Terceira questão, sobre o mesmo assunto, né? Carlos Martel é considerado defensor da cristandade contra os muçulmanos. Por quê? Venceu os mouros na Batalha de Poitiers. Então, Carlos Martel ele era o rei, né, do Reino Franco, quando ocorreu essa batalha aí. E ele era defensor do cristianismo e da Igreja Católica. Por isso, então, ele se tornou, né, um grande nome nesse reino, nesse império, porque ele venceu os mouros. Quem eram os mouros? Eram os muçulmanos, os árabes islâmicos, né, que seguiam Maomé, que seguia a religião islâmica. Ok? Então, a letra A, alternativa correta. Quarta questão. Luís o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, manteve o Império Unido. Com sua morte, começou a crise política, caracterizada de um lado pelas invasões normandas e de outro pela divisão do Império em três reinos, através do Tratado de Verdun. Essa divisão se deu entre os filhos dele, né? Filhos de Luís, ok? Que é exatamente Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Daí surgiram três países, né? Da propriedade que coube a Carlos o Calvo, surgiu a França. Da propriedade que coube a Lotário, surgiu a Itália. Da propriedade que coube a Luís o Germânico, surgiu a Alemanha. Então, três estados modernos da divisão, né, do Império Carolíngio, né? Tendo aqui Luís o Piedoso, que era seu sucessor, ele conseguiu manter o Império Unido, mas após a morte dele, isso aí não ocorreu, né? A união se desfez, então o Império foi dividido entre os seus três herdeiros, Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Essa é a quarta questão, alternativa B. Quinta questão. As instituições políticas do Estado Franco lembram. Vamos ver aqui o que é que elas lembram. Lembram as instituições políticas ligadas ao Império Romano. Exatamente porque houve uma influência muito grande. Lembrando que esse Estado Franco ele se formou no local onde era, né, o Império Romano. Ele ocupou terras que pertenciam ao Império Romano e recebeu influência, né, através das gerações, através da cultura, através da própria Igreja Católica, e então ele absorveu parte das instituições políticas ligadas ao Império Romano. Alternativa A. Sexta questão. Nós temos assim: a Igreja dominou muitas das manifestações medievais. Seu poder ia além da religião, salientando-se também sua riqueza econômica. No entanto, existiram resistências e críticas aos exageros do poder católico. A Ordem Dominicana, fundada no século XIII, resposta correta, destacou-se pelos seus combates aos pagãos e pela sua atuação nas universidades da época. Então, a Igreja Católica se destacou também no ensino, na educação, na cultura, nas artes, na arquitetura, na música, em vários setores relacionados à cultura, né? E aí, nesse caso, nós temos a resposta correta, a alternativa B, né? Onde essa ordem dominicana, que eram as ordens religiosas que surgiram
esse período aí da Idade Média, né? Vários outros também se destacam, franciscanos, né? Além de dominicanos, certo? Outras ordens também, franciscana, etc, né? Tinha esse trabalho aí de evangelizar, de catequizar e também ensinar, levar a cultura, ok? Alternativa B, na sexta questão. Sétima questão. Em fevereiro de 1706, o Papa Gregório VII, reagindo contra a decisão dos bispos alemães de se proclamarem independentes da Santa Sé, excomunga Henrique IV, soberano do Sacro Império Romano Germânico. Nos seguintes termos: o episódio faz parte de um dos mais importantes conflitos ocorridos no período medieval do Papado e o Império, denominado Questão das Investiduras, 1075, 1122, que consistiu em, alternativa correta, letra C, na condenação por parte de Gregório VII da interferência do poder laico na composição do clero, especialmente no que diz respeito à indicação dos bispos pelos soberanos. Aqui uma questão envolvendo a religião e a política, né? Porque houve, de certa forma, uma associação entre a religião e a política nesse período medieval. A Igreja Católica era dona de muitas terras, muito poderosa, dominava a cultura, ela teve um grande papel na política, certo? Mas nós temos aqui conflito entre o Papa Gregório VII, né, e o rei Henrique IV, que era rei do Império, né, Sacro Império Romano Germânico. Resposta correta, alternativa C. Oitava questão. Entre as grandes contribuições culturais que a Igreja Católica legou para a humanidade está a arte sacra. Entre os principais exemplos da arte sacra podemos destacar as catedrais góticas e o canto gregoriano. Aquelas catedrais com torres altas, pontudas, né, de estilo gótico, e o canto gregoriano, que é um canto com voz masculino, né, espécie de coral, sem acompanhamento de instrumentos. A 9. A igreja integrou-se ao sistema feudal através dos mosteiros, cujas características se assemelhavam às dos domínios dos senhores feudais, como tinha o monopólio da cultura, tinha também o monopólio da interpretação da realidade social. A Igreja Católica, que tinha esse monopólio, esse controle da cultura, também o monopólio da interpretação da realidade social. A alternativa correta é a alternativa B. E a última questão, questão 10, diz assim: na Idade Média, desenvolveram-se dentro da igreja instituições que tinham corporações de mestres e aprendizes, com privilégios e autonomia administrativa. Significaram importante avanço intelectual. Né? Então, vamos ver aqui qual instituição se enquadra nessa descrição. Né? As universidades. Exatamente, as universidades foram criadas na Idade Média pela Igreja Católica e existe ainda hoje, né? E elas, então, tinham dentro, né, do seu espaço corporações de mestres e aprendizes, como forma de produzir e também ensinar aos estudantes ofícios, né? Vários ofícios, várias formas de trabalho. Ok? Tudo bem? Então aqui nós encerramos a correção. Na próxima aula nós damos continuidade
a esse assunto, né? Vamos concluir. Eu agradeço a participação e até a próxima aula.